Olá, sejam muito bem-vindos ao IharaCast. Aqui você encontra o melhor conteúdo sobre agricultura e dicas de manejo. Eu sou Kellen Severo, jornalista especializada em agronegócios e estarei com vocês a partir de agora. E no episódio de hoje é hora de conhecermos os nossos convidados, mas sem antes saber qual o tema principal. Eu já adianto para vocês: integração, lavoura, pecuária e as tendências para o futuro nesta nova atividade. Vamos conversar com Alcides Torres, ele que é engenheiro agrônomo, analista de mercado da Scott e um grande nome na nossa pecuária nacional. Seja muito bem-vindo, Scott. Muito obrigado, Kellen. É um prazer estar aqui. A gente vai agora bater uma bola, né? Trocar um pouco de conhecimento. É muito bom tê-lo conosco. Obrigada por ter aceitado o nosso convite, assim como você, Guilherme Moraes, gerente de marketing de pastagem da Ihara. Seja muito bem-vindo, Guilherme. Boa tarde, Kellen. Boa tarde, Scott. Muito obrigado aí pela oportunidade. A gente é que agradece a oportunidade de ter você conosco. E para começar, vamos lá no comecinho, né, Scott? Você tem uma vivência bastante extensa na pecuária. Para quem não acompanhou toda a sua trajetória, faz muito tempo que você está cobrindo esse setor? Pelo menos há uns 35 anos. Caramba! E você viu uma verdadeira revolução acontecendo? Sim, a gente começou... Eu sou do tempo dos dinossauros, né? Então a gente está no começo lá de derrubar a mata para plantar capim. E agora a gente já está numa outra fase que é a inversão de tecnologia, né? Não é mais a expansão em busca de fertilidade de solo, é a busca de aumento de produtividade por área. É outro planeta. Que interessante. Agora, você dizia para a gente que essa mudança que aconteceu nas últimas décadas, ela também nos traz num lugar hoje que o conceito de fronteira agrícola mudou. Mudou. Na década de 70, a fronteira agrícola era a selva, a floresta, não é? Isso existia para você ocupar o país. Então, nós abrimos a fronteira norte, a fronteira oeste, etc. Assim como aconteceu nos Estados Unidos, no século XIX, a gente abriu aqui no século XX. Hoje não, hoje é muito mais civilizado, hoje a gente, as revoluções estão acontecendo onde já existe pastagem implantada, né? Então é ali que a agricultura cresce, é ali que as culturas de fibra, de energia e de produção de alimentos acontecem. É muito mais fácil do que há 50 anos. Isso quer dizer que, a partir de agora, essa revolução, essa nova onda da pecuária, ela vai se dar nestas áreas de pastagem degradada e não necessariamente com abertura de novas áreas em fronteiras agrícolas ainda que tem espaço? O Brasil tem 60% de florestas. Então, essas florestas elas vão ficar para gerações seguintes, gerações futuras, decidirem o que fazer. A gente tem mais ou menos 50, números grosseiros, tá? 50 milhões de hectares degradados. É aí que vai acontecer a revolução agrícola e a revolução pecuária. Que já começou. Já começou desde 2000, 2001. Esse século tem sido ano após ano, a gente tem cada vez mais produzido mais em menos área. Então, a revolução tecnológica já é um fato, já não é nem mais uma expectativa. Que interessante, Alcides. Imagina, 35 anos cobrindo o setor pecuário, você viu realmente toda essa mudança em loco. Agora, Moraes, de outro lado, você também roda muito o Brasil, conversa com pecuaristas e quando eles te encontram, quais são as principais perguntas que te fazem? Exato, perfeito. Perto do seu Scott, eu sou um bebê-sauro, né? Eu tenho aproximadamente 10 anos de mercado e que a gente tem visto a preocupação do pecuarista cada vez mais produzir em menor área, né? Que nem o seu Scott falou, a verticalização. E o que a gente tem visto, principalmente com o nosso time de campo, é a busca de tecnologia. E falando da Ihara, é a questão de proteger a pastagem em si, né? O uso de uma tecnologia para fazer um ganho maior e aquela ideia, colocar mais animal em menor área, né? Produzir mais por hectare. Essa é uma questão muito importante que você traz, Moraes, porque uma década cobrindo pecuária é muita coisa também. Isso você percebeu como uma mudança? Antes a demanda por tecnologia era um pouco menor e hoje ela é mais persistente, ela está sempre dentro daquilo que você ouve de um pecuarista?
Eu acredito, Kellen, que ela é gradativa conforme essa mudança, entendeu? Antes, não é que o pecuarista não buscava, mas ele tem buscado mais, principalmente pela essa pressão que o Scott comentou. Então, ele tem buscado mais tecnologia, né? Excelente. Dentro dessa lógica aqui de uma pecuária que se moderniza, que muda os seus modos de fazer, que vai ficando cada vez mais competitiva, Scott, a minha pergunta é para você. Para quem ainda tem um pouco de dúvida sobre o conceito integração, pecuária e lavoura, sintetiza para a gente o que é esse conceito na essência. Olha, a integração lavoura-pecuária, ela existe também há muito tempo, não tinha esse nome. Outra coisa que aconteceu é que agora a gente dá um nome aos bois, né? A gente dá o nome correto. Então, integração lavoura-pecuária, eu tenho vários tipos. Uma delas eu tenho o capim, o pasto se degradou, eu planto lavoura, fico lá de 3 a 5 anos plantando roça e volto com o capim. Tá? Hoje, isso era o conceito antigo, tá? Usual, ainda existe isso, mas hoje eu planto soja, depois eu planto milho e depois eu planto capim, então eu tiro 3 safras. Tá? Isso é um fenômeno brasileiro. É brasileiro, só o Brasil pode fazer isso. E dentro do Brasil você tem essa possibilidade de três colheitas durante o ano, e você tem algumas regiões do Brasil onde isso não é possível, por causa de características agronômicas. Mas mesmo nessas regiões, por exemplo, eu planto soja numa região cuja altitude é 200 metros. Tá? A gente está andando pelo Brasil, a gente vê a soja entrando nessas regiões. Né? A gente fala, bom, esse cara aqui entrou com soja, ele vai ter que rebolar para ganhar dinheiro. Então, porque ele fecha a janela do milho, mas abre a do pasto. Então ele planta a soja e faz a rotação com o capim e já tira, ele faz 2 safras, né? Uma de soja e uma de boi. E vai acontecendo, aí você tem integração lavoura, pecuária, floresta, você tem integração cana-grão, tem mil atividades agronômicas, mas a integração veio para ficar e ela é racional, ela permite que a renda do produtor melhore e fixe no campo, ele e a família dele. Não tem essa migração em massa para a cidade. Interessantíssimo. Agora, essa integração lavoura, pecuária, floresta, ela ainda é um fenômeno mais isolado ou ele já é generalizado? A pecuária do Brasil já se classifica majoritariamente dessa forma? Sim, olha, nós tivemos grandes revoluções no Brasil. Vamos dizer, o advento do plantio direto na palha? Direto na palha, foi uma revolução. Tá? Por exemplo, toda a região ali do Arenito do Paraná, que era boia, virou grão, porque acabou o meu problema de erosão, porque o pasto fica recoberto. Tá? Hoje a gente planta capim, tira o boi e ainda desseca o capim para ele servir de cobertura morta. Tá? Veio para ficar. A gente deve ter hoje perto de 18 milhões de hectares ou 20 de integração lavoura-pecuária, e a meta é chegar perto de 50 milhões de hectares. A gente está caminhando e veio para ficar, porque é renda. Então, pensa bem, eu sou um fazendeiro, eu tenho 3 vezes mais renda, diminuo meus riscos, melhora a qualidade do solo, melhora o bem-estar animal, diminui a quantidade de pragas e doenças, quer dizer, tudo isso faz com que aquele cara que raciocina e fala, eu preciso fazer isso. Interessante. Agora, Alcides, antes de voltar aqui com o Moraes, esses dados interessam muito para a gente, especialmente quando a gente busca argumentos para mostrar o quanto a pecuária é sustentável e ela pratica boas práticas, né? Ficou redundante, mas é isso mesmo. Lá no passado, a gente teve um acordo, né? Você me lembrava que era ainda no governo da Dilma, em que se colocou uma meta de quanto queria que houvesse de restauração desse pasto para fazer essa integração pecuária e lavoura. Essa meta foi atingida rapidamente e depois aí dobraram a meta? Pois é mais ou menos isso, viu? É mais ou menos isso. Olha, o grande incentivo, a agricultura e a pecuária precisa de crédito, tá? Então, o grande estímulo para esse tipo de conduta racional foi a agricultura de baixo carbono. Tá? ABC. ABC. E quando saiu os créditos, primeiro, foi uma porcaria porque os gerentes dos bancos não sabiam do que se tratava. Então, foi um esforço desgraçado para a gente divulgar isso. E quando eu recebi essa notícia, eu falei, isso vai ser em pasto. A integração, a agricultura de baixo carbono,
ela vai acontecer em cima de pastagens. Tá? A meta era 2 milhões de hectares, era uma coisa assim, já um grande desafio, mas era pequeno. A gente, no primeiro, em 5 anos, a gente superou essa meta e chegamos a 4 milhões. Dobrou, como você falou. Tá? Números grosseiros, hein? Não é exatamente isso. No Acordo de Paris, o governo brasileiro de então, ele falou, não, a gente vai, além do que a gente já faz, nós vamos fazer a integração em mais 5 milhões. E hoje a gente já está em 18 milhões, quer dizer, a gente já superou todas as metas. Agora, por que isso acontece? Porque dá mais dinheiro por hectare. Excelente, excelente, porque a gente tem esse estímulo, né? O mercado, ele atrai a inovação, e isso é muito interessante, os números comprovam. Agora, Guilherme, quando você ouve o pecuarista, você acha que tem uma preocupação, e eu vou usar um termo aqui mais intenso, uma preocupação com a invasão da soja em áreas de pecuária? Eu acho que... Vou dizer... Acredita que tem? Eu acredito que tem. A preocupação maior dele é tanto pela rápida tomada de terras degradadas, né, pela agricultura, e outra questão é o que ele fazer porteira adentro, né? Porque cada vez mais ele vai ter que buscar tecnologia para produzir mais. Estou falando a questão a pasto, né? Excelente, então... Com certeza a preocupação dele é diária, né? Porque ele está vendo o vizinho plantando soja e milho, né? E ele tem que melhorar a qualidade do pasto dele. Então é uma preocupação. E também o futuro, né? Desse vizinho dele poder tomar essa área dele, propor um arrendamento e uma proposta para plantar, entrar com a agricultura, né? O que você acha disso, Alcides? Ô Kelly, a preocupação é essa, sabe por quê? Porque culturalmente os meus hábitos todos mudam. O vaqueiro, aquele empregado que, sabe, que tem amor pelos animais, que é um cara que anda a cavalo, que faz fogueira à noite, aquela coisa toda, isso muda na agricultura. A agricultura normalmente é uma fazenda industrial. Agora veja bem, ó, eu arranquei o último talhão de café, porque na nossa região o café foi substituído pela laranja. Aí eu arranquei o último talhão de laranja, porque foi substituído pela cana. E agora a gente está arrancando cana porque está entrando eucalipto. Tá? O que motiva isso? É a renda por hectare, mas o que me assusta, as culturas. Toda aquela turma de café da nossa região, não tem mais ninguém que entende de café. Tá? Então a grande mudança, é isso que preocupa o pecuarista, fala assim, puxa, ou eu faço agricultura, porque daqui a pouco eu não vou ter gente para tocar o meu negócio junto comigo. Então a pecuária ela vai sendo deslocada. É claro que jamais a gente vai substituir todas as pastagens do Brasil, mas serve de estímulo para que a pecuária busque rendas semelhantes ao que a agricultura permite. Agora, lembrando, a agricultura é cíclico que nem boi. Nós vamos ainda ter um tombo no ciclo de grãos, e aí a pecuária, de novo, fica interessante porque é seguro. Interessantíssimo. É de arrepiar, né? Ver você contando a história da agricultura brasileira e todos esses ciclos das culturas e as transformações nas regiões. Sim. A gente tem o ciclo da laranja, o ciclo do café, o ciclo da cana, agora você falou de eucalipto. E nessa lógica dessas transformações, Moraes, conta pra gente um pouquinho sobre as pastagens degradadas. Tem aí uma fronteira agrícola, nas palavras do Alcides, só que nessas pastagens degradadas a gente tem problemas. As daninhas são uma das principais causas da degradação da pastagem? Sim, com certeza. Hoje as plantas daninhas são um dos principais problemas, né, para as pastagens, e o pecuarista tem que combatê-las, né? A pastagem está imbuída num bioma que se regenera muito rápido, né, falando em âmbito de plantas daninhas, e ele tem que tomar um cuidado, vamos pensar assim, muito rígido com esse problema, né? Que é o caso da recomendação do uso de herbicidas, né? E isso tem melhorado o manejo das daninhas? Você percebe uma melhora ao longo do tempo, até pelas tecnologias que a Ihara traz? Com certeza, com certeza. A integração entrando, você tem uma melhora significativa aí das pastagens, né? Você tem renovação de pasto, você tem estabelecimento de novas forrageiras e com certeza você tem um pasto de melhor qualidade, né? E não quer dizer também que ele não vai deixar de usar as tecnologias para proteger e para fazer a manutenção e aumentar a vida útil dessa pastagem, né? Excelente. Alcides, você queria comentar alguma coisa em relação a isso? Olha, o braquiarão, que foi desenvolvido no Brasil, é a maior lavoura do planeta, né? E a gente aprende
que quanto mais longa a vida do capim, do pasto, melhor, porque você não tem que... toda aquela inversão de investimento deixa de existir. E aí entra herbicida, tá? Aí entra fungicida, entra tudo, tá? Como é que você sabe que o pasto está degradando? Eu punha lá 5A por hectare e de repente eu estou pondo 1,6. Opa, enxerguei. Começa as toceiras, as moitas começam a espaçar. Aí entra erva invasora, tá? Eu tenho que usar herbicida. O pasto degrada não só por culpa do pecuarista, porque você tem seca, tem geada, tem um monte de fatores climáticos que aceleram o processo, né? E, é claro, tem antropização, o homem errando no manejo do capim. Então, paralelamente à integração lavoura-pecuária, você também tem, porque nós temos muita área, a gente falou de 50 milhões de hectares degradados, e o resto? O resto está difícil virar agricultura porque está bom, né? E aí, para manter esse pasto longevo, eu tenho que usar herbicida, corrigir o solo, adubar, rotação de pasto. Aí é uma longa receita agronômica para manter isso. E nós vamos ter tudo no Brasil. Nós vamos ter, por exemplo, eternamente, eu acho que nós vamos ter cria no Pantanal, por causa das características da natureza. Nós vamos ter sempre cria no nosso semiárido, no Nordeste, não é? A gente vai ter situações semelhantes no Rio Grande do Sul e vamos ter no Brasil Central as grandes mudanças. Uma hora tem o boi aqui, outra hora tem o recria, outra hora tem o grão, e ali vai ser a grande rebordose do agro brasileiro. Excelente. E nessa lógica de integração lavoura e pecuária, Moraes, na sua avaliação, muda alguma coisa quando a gente fala de tratamento de semente? A demanda por semente de qualidade, incrustada, peletizada, grafitada e tratada, com certeza aumenta muito, né? Que é o caso dos agricultores que usam a braquiária, os pânicos para cobertura e também como utilização de forrageiras para os animais, né? Com certeza a exigência dos agricultores, vamos pensar assim, agropecuaristas ou agricultores pecuaristas, ela é muito maior por sementes com alta tecnologia, né? Agora você falou para a gente sobre as daninhas, agora está falando sobre tratamento de semente. Tem problema também com inseto nessa hora aí de pensar numa integração lavoura-pecuária? Total. Hoje nós temos um principal inseto que ataca as pastagens, são as cigarrinhas, né? Então, dependendo dos danos aí do gênero da espécie, ela chega a danificar praticamente 50% das pastagens ou, dependendo da espécie, ela pode causar até a morte das plantas, né? Sim, perde 100%. Caramba, gente, realmente é desafiador. Alcides, seu olhar de futuro, você já explicou para a gente dessa sua cobertura de 35 anos da agricultura e da pecuária do Brasil, o que você viu. Agora, para onde estamos indo? Qual é o horizonte de futuro? Ela está falando isso, mas eu não sei nada, eu estou sempre aprendendo, tá? E tem outra coisa do capim que a gente não falou, que os capins podem ser ensilados. E é muito mais econômico ensilar capim do que milho. Tá? Aquela energia do milho eu acrescento no capim, está resolvido. E aí eu ajudo no confinamento, no semi-confinamento, que foge um pouquinho da linha de passagem. O futuro da agricultura e da pecuária, Kellen, o Brasil ele vai ser o grande, ele já foi, nós já atingimos agora 300 milhões de toneladas de grãos, então o Brasil hoje é a grande âncora da segurança alimentar no planeta. Eu acho que isso não tem volta, sabe? A única coisa que a gente precisa fazer melhor é divulgar os nossos sistemas de produção que são socialmente corretos, economicamente viáveis, né? Ambientalmente justos, e é isso que o mundo tem que entender. E a gente tem que romper essa barreira econômica, porque a gente está sempre brigando com polos econômicos muito fortes e altamente subsidiados. Aqui o subsídio é muito pequeno, ou quase nada, praticamente é só para a agricultura de pequeno porte, e a gente conseguiu, inclusive nesses anos de crise de energia, de crise alimentar, foi o Brasil que manteve as portas abertas, exportando grãos, exportando carne bovina, carne de suíno, carne de frango. Excelente. Você quer dizer, então, que a sua visão é que esse protagonismo atingido pelo Brasil é algo que veio para ficar, mas a competitividade no mercado global também está aumentando e não é todo mundo que está querendo abrir espaço para o Brasil, não. Tem uma verdadeira disputa, né, Alcides? Como a gente faz para não perder? Olha, é uma luta eterna, tá? Quem é fazendeiro aqui, quem é agricultor e pecuarista sabe que o trabalho nunca termina, então esse esforço do Brasil para manter os canais de escoamento abertos e para a gente divulgar o nosso produto, não é?
é constante. Tá? A gente vai ter sempre interesses econômicos contrários, a gente vai ter gente que o sistema brasileiro é predatório, não é. Ao contrário, não existe agricultura predatória, que se eu predo o solo, eu não tenho a safra seguinte. Então, quer dizer, esses sistemas, inclusive de integração pecuária, eles vêm a favor do meio ambiente, do bem-estar animal, da estruturação do solo, sobra mais matéria orgânica, eu faço cobertura morta, enfim, é um rosário agronômico positivo. Lá fora, eles podem fazer uma cultura por ano, e só é possível a produção de carne bovina 100% confinado. Onde é que vai o bem-estar animal nisso? Tá? Então, o nosso sistema de confinamento, por exemplo, o gado ficou no pasto até as 12, 13 arrobas. Isso inexiste na Europa e inexiste nos Estados Unidos. Então, todo o nosso sistema ele está de acordo com a natureza. É por isso que deu certo. Excelente, Alcides. Diga para a gente, Guilherme, o que você está vendo aí no futuro e como é que a Yara está conectada através da inovação, de novas moléculas, trazendo ciência e tecnologia para ajudar nessa jornada dos pecuaristas, eu imagino. Sim, Kelly, perfeito. Eu acho que essa troca de informação é perfeita para o que vem de encontro e o que a Yara vinha olhando, como ela vinha olhando esse mercado. Né? Então, ela já enxergou esse negócio de pecuária anos atrás, né? Investiu muito forte em pesquisa e desenvolvimento e trouxe algumas soluções. Né? 2023, nós já temos um portfólio, né? À base de herbicidas, inseticidas, tratamento de semente e um óleo adjuvante. Né? Nós temos um herbicida que é o invernada, né? Que é para controle de plantas daninhas anuais, herbáceas e semi-herbáceas. Nós temos o herbicida palanque, que é também complemento ao invernada, né, que é para uso para plantas arbustivas, né, lenhosas, difícil controle, até onde o invernada não controla, né, via folha. Nós temos um produto que vem de encontro para o negócio de integração lavoura-pecuária, que é com residual baixo, né, que é o Baita, a base de triclopir. Nós temos um óleo que, além de ser utilizado para aplicação foliar dos nossos herbicidas, também dá para utilizar em todos os herbicidas do mercado, né, para esse tipo de planta daninha, de pastagem, e 2 inseticidas, né, conforme eu falei. As cigarrinhas, principalmente do gênero Marra-Narva, elas vêm incomodando e nós temos 2 inseticidas diferenciados, né, o Estrela, que é um princípio ativo diferente do mercado, né, controla ninfas e adultos, o Poçante, que além desse controle, ele já é consagrado, né, um ativo consagrado na cana-de-açúcar, e ele controla também, ele tem uma ação ovicida, né, que ele dá maior controle e diminui reinfestação. E olhando para tratamento de sementes, de forrageiras, nós temos o Pureza N, que é um produto diferenciado, né, um produto à base de fungicida para o tratamento de semente, que protege a semente de patógenos ali no tempo de prateleira e até o momento inicial, ali, após o pecuarista semear essa semente, né, na renovação, na reforma do pasto dele. Tem bastante tecnologia, Alcides. Ele respondeu de outra maneira a pergunta que você fez. Hoje a gente tem na agricultura e na pecuária brasileira uma série de tecnologias e eu preciso escolher a que mais se adequa. Por exemplo, eu estou em integração lavoura-pecuária, vou usar um herbicida de residual pequeno. Eu vou usar aquele herbicida que meu avô usava. E vai se dar mal, ele precisa ver o princípio ativo, ver o que ele está comprando, pegar o auxílio do técnico. Isso é química agrícola, a gente aprendia química agrícola lá na escola, né? Então, é a química agrícola em todo o seu potencial, novas moléculas, ou seja, a ciência. A gente está onde está em função de ciência, pesquisa e desenvolvimento. Tá? Então, excelente. A gente pode escolher o que for. Tipo de semente de arroz, tipo de semente de soja, tudo. Regra de ouro para a integração lavoura e pecuária na visão do Alcides é? Ganhar dinheiro, pronto. Porque é tudo complicado. Mas a regra de ouro é estar sempre de olhos abertos, ver o que está acontecendo, ver qual é o melhor proveito, fazer conta, sabe? Porque você pode, num determinado ano, mudar o esquema todo. Tá? Acompanhar os fatores. Agora, a integração, ela tem que existir. Excelente. Ela tem que existir. Alcides Torres, muito obrigada. Regra de ouro, na sua visão, para o pecuarista do futuro cuidar bem da pastagem, aumentar a longevidade e a vida útil do pasto.
Excelente, gente. Melhor resposta. Agradeço demais aos nossos convidados, Alcides Torres, conhecido como Scott, analista de mercado da Scott Consultoria, engenheiro agrônomo. Foi uma grande satisfação te receber. Volte muito mais vezes ao IharaCast. Muito obrigado, Karen. Muito obrigado, Guilherme. Muito obrigado. Obrigada a vocês. Guilherme Moraes, gerente de marketing de pastagem da Ihara, você também volte mais vezes, foi um prazer recebê-lo. Muito obrigado, eu que agradeço. Nós que agradecemos e você que está na nossa audiência, é sempre um grande prazer tê-los conosco. A gente se vê nos próximos episódios do IharaCast de olho no Proteja Seu Cultivo. Eu espero vocês. Até lá!